Bom dia! Vamos começando nossa segunda-feira. Sou Dalita Schmoller e hoje eu vou estar falando aqui com você sobre o porquê que a gente busca a aprovação alheia, por que a gente fica nessa dependência da aprovação do outro para fazer acontecer a nossa vida, para fazer as coisas que a gente quer fazer, ou então a gente deixa de fazer aquilo que quer fazer, esperando sempre ali que o outro, aprove. Se vem um comentário negativo, você acaba abandonando tudo, vai deixando tudo de lado, no lugar de tocar a tua vida, de viver a tua verdade, de ser quem você veio ser, de fazer aqui, cumprir com a tua missão, né? Por que eu resolvi fazer essa live relâmpago de ontem à tarde, né? Final de tarde já, pra hoje cedo, né? Ontem eu resolvi, tava procurando ali algo para assistir, resolvi buscar biografias, né? Acho legal de estar assistindo sempre biografias, porque sempre tem algum aprendizado, né? Yogananda já dizia que a gente não precisa aprender só pelas nossas experiências, que nós podemos também estar aprendendo com as experiências, né, com as vivências do outro. Então eu resolvi assistir a biografia ali, um pouquinho, né, sobre a história da Taylor Swift. E eu achei super interessante, né, ali no início, porque logo de cara ela começa esse documentário, né, falando sobre a necessidade de aprovação alheia que ela tinha, né? E essa necessidade ali, ela que começou a carreira super novinha, né? Então, ali na adolescência, início da adolescência, já se colocando, né, como alguém que está buscando a aprovação alheia. A adolescência por si só já é um momento em que a gente tende, né, a ficar ali buscando essa aprovação alheia, né? Quem é adolescente, quem já foi adolescente sabe muito bem disso, né? Quem não tem um adolescente curado também tá ali, né? Muitas vezes buscando essa aprovação, ser a popular, né? Não ser a menina mal ali das meninas excluídas, os meninos excluídos da sala, né? Que é o terror de cada adolescente. Nossa, estou do grupinho aqui dos excluídos, né? Queria ser ali dos populares. E então, nesse documentário da Taylor, né, ela trouxe, eu deixei alguns prints ali nos stories para vocês, ela trouxe sobre essa necessidade que ela tinha de ser quem que os outros queriam que ela seja, de ser a menina comportadinha, de só dizer amém, né? De se posicionar ali falando exatamente o que os outros esperavam que ela falasse e nunca colocando realmente a opinião dela, vivendo a verdade dela, né? E eu trago aqui que muitas vezes a gente tem sim a pessoa que age assim, mas também temos que olhar, né, que existe o oposto, que é no caso aqui dos adolescentes, né, em grande parte, de querer fazer exatamente o oposto para bater de frente com os pais, né? Então eu quero tanto a aprovação deles que eu acabo batendo de frente, porque eu concluí que eles nunca vão me aprovar. Então eu começo a agir dessa maneira de estar sempre ali batendo de frente, né, com todo mundo, sendo sempre o do contra, né? Aonde quer que eu vá, eu tô sempre me colocando como sendo alguém do contra, né? E nisso a gente acaba deixando, né, os nossos projetos de lado, a gente acaba deixando, né, de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, porque vai abalando cada vez mais a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, e a gente vai deixando de ser, né, a alminha que veio aqui trazer os seus dons, os seus talentos para o mundo. A gente vai se colocando sempre como sendo menos, sempre se vendo, né, de uma maneira distorcida, vendo a nossa vida de uma maneira distorcida. Em um momento, que nem hoje, que nós temos de redes sociais, né, em que as pessoas estão tão pautadas em ficar vendo o que os outros estão fazendo, em ficar ali acompanhando as redes dos outros, tão dependentes de curtidas, né, para dizer, se eu sou bonita, será que essa foto ficou boa, será que esse vídeo ficou bom, será que meu trabalho é bom, sempre baseado nessas curtidas, né, a autoestima também acaba indo lá para baixo, né,
Mas a pauta aqui, uma curiosidade que eu quero trazer também para vocês, é essa questão dos artistas, né? Por que uma pessoa às vezes vai buscar, né, ser artista? Claro, tem toda a questão de dom, né, da alminha dessa pessoa que veio trazer algo para os outros, né, para inspirar, porque acaba tocando de uma maneira diferente, né, o outro. Mas aqui também temos que olhar que muitas vezes o artista que não tá ali em flow, né, realmente pela sua arte, que às vezes está ali no palco, mas está nessa dependência absurda, né, do que o outro vai falar, de como que está sendo recebida a sua arte, né? Porque a gente vê que tem alguns que estão um pouco se lixando pro que o outro vai falar, né? Concorda comigo? Tem alguns que, nossa, eu tô fazendo a minha arte, se você não gostou, o problema é teu. Mas tem outros que a gente vê na cara que estão ali forçando a barra, né? Para aparecer, para serem aceitos, ou para trazer algo disruptivo, mas que vai atingir o grupo que eles querem atingir, de modo que eles sejam vistos, né? Em geral, isso tem relação, né, dos artistas, essa busca por olhares, em geral, vem da falta de olhares que eles ou seus ancestrais tiveram, né? Eu tive uma cliente que era DJ, que era, né, artista, era DJ, e ela tinha uma autoestima baixa, era uma menina muito bonita mesmo, era famosa já, e ela tinha uma autoestima muito baixa, e aceitava muita coisa, né, nos relacionamentos, devido a essa autoestima baixa. E quando a gente começou a pesquisar sobre a história dela, olhar, né, a fundo nessa história particular dela, o que a gente encontrou? Que tanto o pai quanto a mãe eram os filhos do meio e os filhos excluídos, que é super comum isso, do filho do meio às vezes ficar meio largadinho, né? Principalmente se já é um double sex. Nem, aliás, já tem ali duas... temos duas meninas, uma menina que é a primeira, um menino que é o primeiro, e daí uma menina, um menino que é o último, e esse do meio fica ali como sendo um double sex, e então a gente vai ter que essa criança se coloca como sendo uma criança que não é vista, né? E no caso dessa minha cliente, né, que era essa DJ já famosa, não vou trazer o nome aqui para vocês porque por questões éticas, né? Mas essa minha cliente, ela estava ali nitidamente reparando a necessidade de ser vista dos seus pais. Os pais não se sentiam vistos, não se sentiam amados, então ela falou assim, não, eu vou ser famosa, todo mundo vai me olhar para que vocês possam ser vistos. E esse mesmo caso eu observei também em um outro cliente, no caso um homem, que aí ele era modelo, e ele também agia dessa mesma forma. E é muito similar com a história da Taylor Swift, porque em todos esses casos, o que eu observei? Que para eles não era a falta de amor materno, né? Talvez até um pouquinho de falta de amor paterno, mas em alguns até não. Tinha os dois ali muito presentes, né? Sempre exaltando, sempre trazendo como que essa criança era maravilhosa, né? Como que esse adolescente era talentoso, era maravilhoso, estava ali sempre em volta, né? E no documentário sobre a Taylor Swift, a gente observa muito isso, que a mãe dela tá sempre ali com ela, né? Tá sempre muito presente com ela. Mas mesmo assim, ela tem essa autoestima baixa. Então, o que a gente vê? Que não é dela. Na realidade, é uma questão de reparação do clã dela que está ali. É uma reparação em que ela tá olhando para o papai, para a mamãe, ou para os avós, ou para um tio, ou para alguém que ficou excluído, que pode ser até mesmo, né, um aborto. Então ela tá ali buscando essa aprovação, sempre na busca incessante dessa aprovação alheia, né? Outra frase que me chamou a atenção, ali então, enquanto eu estava assistindo a Taylor Swift, foi de que ela traz, né, de que às vezes um único comentário pode fazer tudo cair. Então você tá indo super bem na tua vida, na tua carreira, você tá deslanchando, tá se desenvolvendo, tá ficando super bem. E de repente vem um hater que você nem conhece, anônimo, e te fala algo ali. Ou vem alguém que é conhecido por você, que você gosta muito, alguém que você admira,
ou um parceiro, os pais, um irmão, um professor, e te faz um comentário negativo. E naquele momento o teu mundo desaba. E você entende que você não é bom o suficiente, que você é burro, que não é pra você. Né? A gente tem muitos casos de pessoas assim, que pega que era muito inteligente, era muito produtivo, e de repente, devido a um comentário de um professor lá na infância, ou então essa pessoa ela era uma criança super prodígio, e aí alguém falou algo para ela, ou ela errou uma questão muito óbvia numa prova, ela esqueceu o texto na hora de apresentar um trabalho, algo assim, e essa pessoa trava a vida inteira dela, né? Aqui, o que a gente encontra? A gente está vendo uma pessoa que tem um mindset fixo. Um mindset fixo, né? É muito comum, principalmente em crianças que são muito idolatradas no início. Então, perceba que não é aquela criança que foi excluída, né? Temos a criança que foi excluída, mas também temos a criança que foi muito amada, que foi muito vista. Só que ela entendeu que para ela continuar sendo amada, ela tinha que ser excepcional. E aí, quando ela não é excepcional, o mundo dela desaba. E esse não ser excepcional não é pautado na opinião dela. Às vezes ali ela fez algo bom, mas a autoestima dela é tão baixa também que para ela tem um perfeccionismo, né, de que nunca é bom o suficiente. E aí ela fica em busca sempre da aprovação alheia. E tá ali, temos, sei lá, 100 pessoas que falaram que o trabalho dela tá maravilhoso, que ela tá maravilhosa, que tá tudo lindo, mas chega 1, 2 que falam pra ela algo negativo. Às vezes é a pessoa que ela tava afim, e a autoestima dela vai lá embaixo. E aí tudo que ela construiu até então, ruim. Tudo que ela fez até então, acaba. Gente, faz sentido, né? Eu sei que é um assunto forte, né, para segunda de manhã, por isso que eu tô até tomando um café aqui para conseguir trazer melhor, mas que eu acho importante, né, a gente tá olhando para esses assuntos que tanto nos afetam na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, né? Aqui eu quero trazer, né, para vocês, então eu tô olhando aqui para minhas anotações, né, sobre como que nem sempre, né, esse ser bem-sucedida, ser bonita, né, fisicamente, perante ao padrão que a sociedade exige, e ser bem-sucedida é sinônimo de autoestima. Muitas vezes é isso mesmo, né, essa necessidade de perfeição, essa hiper-performance é que tá revelando ali que por trás existe um ego bem vulnerável, né? Então, é necessário que essa pessoa, ela vá em busca, né, de ajuda, vá se trabalhar, vá buscar auxílio para desenvolver a sua autoestima, porque aí ela vai conseguir atrair um magnetismo ainda maior devido a essa autoconfiança real, e não só uma autoconfiança de fachada, onde, eu tô aqui, eu tô no salto, tô toda empinada, mas se alguém me falar um ai, eu vou correndo pro banheiro chorar, né? Ou então eu acabo apelando, né? Fazendo coisas absurdas para continuar aparecendo na mídia, né? Continuar tendo sucesso, porque que nem aqui, um exemplo, né? A Anitta, ela tem muito sucesso, né? Ela aparece pra caramba, né? Tá tudo ali. É uma mulher assim, nossa, né? Que chega lá, tu olha assim, nossa, essa aqui é empoderada, né? Tem presença e tal. Tem necessidade de gravar um clipe fazendo sexo oral na favela? Percebe que quando vai chegando nesses absurdos, mostra a real face dessa pessoa, mostra as reais carências que essa pessoa tá trazendo, que às vezes nem são delas, pode ser do sistema, uma reparação do sistema familiar, mas que está ali presente. E na nossa vida, né, nós não sendo aqui artistas, né, como que isso se apresenta? Às vezes até nos impedindo de ser artistas, né, às vezes você tem um dom, você era uma criança que cantava em festivais, ia super bem, e daí de repente um dia você esqueceu a letra e você nunca mais, né, quis ir cantar, quis apresentar isso, né, naquele seriado Emily em Paris, a gente tem isso também, né,
da amiga dela, acho que é Mindy, né? Que também era uma cantora, que aí se apresentava super bem, de uma família rica, exaltada pela família, tudo mais, e que chega lá e acaba errando a letra, esquecendo a letra, desafinando num festival. E depois daquilo se exclui do mundo, se exclui inclusive da família, porque eu causei uma vergonha pra minha família, eu não quero mais aparecer, eu tô com muita vergonha, a autoestima vai lá embaixo, porque da dependência do que os outros vão falar. E nós aqui, o que que vem? Muitas vezes a gente deixa de viver um relacionamento que a gente quer viver, porque a gente tá dependendo da aprovação dos outros, né? Se a gente for pegar num contexto histórico, a gente tem a necessidade, muitas vezes, da família aprovar o parceiro, né? Então, só podia casar se aquele fosse um parceiro aprovado. Às vezes, né, nem era você quem escolhia, você não tinha o poder de escolha, né? Quem escolhia sempre era o patriarca, né? Ou o irmão mais velho que ia escolher. Já estava, desde que você nasceu ali, você já estava reservada, né, para determinada pessoa. E aí hoje, apesar dos tempos terem mudado, você pode vir com esse mesmo contexto, né, numa versão atualizada, onde apesar de parecer que você escolhe baseado naquilo que a sua mãe gostaria, que os seus irmãos gostariam, que o seu pai gostaria como genro, e não exatamente pela pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, mas porque esse sim, esse o meu pai vai gostar, esse o meu clã aqui vai aprovar, vai falar bem, né? Nossa, já passa pela minha cabeça, se eu levar esse daqui, eles não vão gostar. Então, eu acabo não ficando com a pessoa que eu quero, às vezes, porque eu tenho que seguir o padrãozinho que a minha família escolheu pra mim, né? Nas nossas carreiras também, né, de às vezes a pessoa tá tão dependente, isso é muito comum mesmo, de eu pegar casos de clientes que estão ali em uma crise existencial e essas pessoas, elas estão querendo mudar de carreira, né, às vezes são super bem-sucedidas. Ontem ainda eu tava falando com uma pessoa assim, super bem-sucedida e falando assim que não tem coragem, né, de mudar de carreira, né? E nem sempre é pela carreira em si, muitas vezes é pela afronte que essa mudança pode trazer para o sistema familiar. Se você está ali trabalhando com uma profissão de reparação, né? Se às vezes, mas é que todo mundo na minha família é médico, né? Era o sonho do meu pai que fosse médico, todo mundo aqui na minha família é advogado, então eu não posso ir para outra profissão porque eu tenho que ser advogado, né? Aqui em Floripa eu atendi o caso de uma menina que ela queria ser influencer, né, e trabalhar mais na parte de jornalística, e ela vem de uma família de advogados, e tinha toda essa pressão, né, do pai, de que ela se mantivesse com essa profissão, de ser advogada. Então, quando você tenta fazer algo diferente, vem uma culpa muito grande, às vezes te força, faltam forças, e você mesmo sabota o teu sucesso, você faz dar errado, quando tá tudo dando certo, para você mostrar para si mesmo que você deveria ter seguido o que o seu clã falou, o que a sua família falou, o que o seu marido falou, o que os outros falaram e não o que o seu coração falou. E aí, quando a gente vai a fundo, a gente vê ali, né, a pessoa diz, poxa, realmente, né, eu deixei a desejar, fui eu que acabei não fazendo o que podia estar fazendo, né? Gente, interage aqui comigo que hoje eu tô sem coleguinha, né, de bate-papo, então me conta aqui se essa conversa, né, tá fazendo sentido para vocês aqui, né? Se você já passou, me conta aqui, né, se você já passou por alguma situação em que você se percebeu precisando da aprovação alheia, seja de um pai, seja de uma mãe, seja de um companheiro, uma companheira, seja de um amigo, né, que às vezes também tem essa dependência de amigos, de colegas, do chefe, onde você estava pautando ali a sua vida. Só manda aqui pra mim um sim ou não, né? Sim, já passei por isso, né? Isso faz sentido pra mim ou não, né? Vamos ver aqui. Em sequência, né? Eu coloquei aqui pra você também que nem toda reparação, né? Nem toda reparação que a gente vê é totalmente negativa, né? Nem toda
reparação aqui, que nem dos artistas, né, de buscar da família, vai ser de todo negativa. Às vezes essa necessidade de ser visto pelo pai é o que leva uma pessoa a ter uma hiperperformance, né? Quando a gente olha para perfeccionistas e hiperperformance, a gente está olhando ali no início, né, na etimologia da palavra, a gente tem per, e esse per em francês, né, seria per, ele está relacionado, então, com a busca desse olhar do pai, né? Essa pessoa está ali buscando ser visto pelo pai, ser amado por esse pai, né? Às vezes tem toda essa falta, né, do pai. Um ponto é que, normalmente, quando você tá sempre nessa busca de uma força externa para te impulsionar, para te fazer crescer, só vou fazer aqui, criar post se tiver pessoas me acompanhando, só vou fazer uma live se tiver bombando, né? Só vou fazer um show se já tiver cheio a plateia, só vou fazer um curso se tiver bombado, se tiver lá 50, 100, 20 mil pessoas, né? Se você está sempre dependendo, né, dessa aprovação alheia para que você possa fazer algo, então mostra que toda a tua força de realização para que a tua vida aconteça está vindo do externo. Não tem força aqui no teu interno. E a real força que gera a mudança no mundo é essa força que vem do teu externo. Porque se tudo que vem do externo te abala, cara, você tá ferrado. Entende? Porque sempre vão ter circunstâncias e mais circunstâncias no teu externo que vão contribuir para a tua evolução. E esse contribuir para a tua evolução, em geral, é a torre que acaba ruindo. Então, se você não tiver muito firme na tua base interior para manter uma paz inabalável e se manter firme com o teu propósito, sabendo, conhecendo muito bem a tua verdade interna para que ela não seja afetada pelos comentários do externo, às vezes você construiu muita coisa. E aí ali uma pessoa que você amava não tá de bem, você terminou um casamento e esse seu companheiro te falou um monte de coisa, ou então o teu pai, a tua mãe te trouxe algo, um amigo que você confiava muito, e daí às vezes essa pessoa acabou ficando até mesmo ali com inveja, né, do teu sucesso, algo que tá acontecendo contigo, vem te falar algo doloroso, mas ela também nem tá bem, nem é contigo, né, não é ela que não tá bem ali, vem te falar algo doloroso e tudo desmorona na tua vida. Tudo que você construiu, tudo que você estava buscando, acaba desmoronando naquele instante, né? Então, se você não tem essa base, né, esse teu centro bem firmado, essa base bem desenvolvida em si mesmo, não sabe exatamente quem você é, né, não conhece exatamente o teu potencial, quem você veio ser aqui, o que você veio fazer, qual que é a missão que você trouxe para esse mundo, qualquer ventinho vai te fazer quebrar. E às vezes arranca até as tuas raízes, né? Então, aqui um pouquinho agora, né, do porquê, né, que uma pessoa vai buscando tanto desse externo, né? Por que você aí tá sempre, né, nessa busca do outro, né, querendo ser visto pelo outro? Como eu falei lá no início da live, né, a gente tem essa questão de, às vezes, estar reparando uma questão de que os pais ou outras pessoas do nosso sistema não foram vistas, né? O que eu mais acompanhei na minha rotina terapêutica foi mesmo aqui dos pais que acabavam não sendo vistos, ou então de pais que também queriam ter sido artistas e acabaram não sendo, né? Em que também gostariam de aparecer mais, de terem sido bem-sucedidos e acabaram tendo um fracasso, não conseguiram. E aí o filho vem aqui, olha, pai, por você eu me sacrifico, né? Eu sacrifico meus planos e eu vou fazer acontecer o seu sonho, né? E vai em busca de viver o sonho aqui, então, de um dos pais. Um outro ponto que faz, muitas vezes, a pessoa buscar ser aprovada, né? Estar sempre ali nessa dependência de aprovação do outro, é devido a vir de uma gravidez indesejada, né?
quando essa criança ela vem de uma gravidez indesejada, ela já sente que ela não é amada. Então ela tem que provar que ela merece estar aqui. E aí ela se coloca como sendo sempre essa pessoa super boazinha, ela vai se colocar ali sempre tentando não dar trabalho, tentando, né, parecer aquela pessoinha que realmente queriam que ela fosse, porque dessa forma ela sente que vai ser amada, que vai ser aceita. Então, na gravidez indesejada, a gente vê lá a pessoa com uma autoestima, ó, lá embaixo, né? Muito, muito comum estar com uma autoestima bem lá embaixo, quando vem nessa gravidez indesejada. Aqui a gente também entende, às vezes, essa pessoa ter sido abandonada, né, por ambos ou algum dos genitores. Então, ela tá sempre buscando. Se for por um, é muito comum, né, a gente observar que essa pessoa tá buscando ao seu entorno, né, por pessoas que representem, né, características desse genitor para que aprovem ela. Então, se é lá no coraçãozinho dela, em que é, né, a maior dor dela, da pessoa, é de uma mãe, é de um pai, de quem, né, de qual genitor que ela sente mais essa dor de não aprovação, ela vai estar expressando do lado de fora, buscando ao seu entorno, né, pessoas que tragam essa aprovação que faltou, né, por ter sido abandonada por algum genitor, então ela achou que não era boa o suficiente e tá sempre em busca de provar que é boa o suficiente a partir da aprovação alheia, né. Aí, aqui a gente tem um outro pontinho, né, aí... Um outro pontinho que a gente tem é de pais e irmãos narcisistas, né? Porque a gente fala muito sobre pais, não é? Muito, muito, muito. Mas a gente também tem muito de irmãos narcisistas. Irmãos que também vão estar ali fazendo aquele bullying, que a gente fala assim, um bullying sadio, né, da infância. Pode ser primos aqui também, né? Porque às vezes a gente é criado com primos como irmãos. E, na verdade, essa pessoa vai minando ali a tua autoestima, e aí você se coloca, né, sempre nessa dependência emocional do outro, do que o outro vai falar, do que o outro vai fazer, e você sempre acha que não é tão bom quanto você poderia ser, ou então você nunca pode ser tão bom quanto ou foi, né, esse pai, essa mãe. A gente tem ali, né, às vezes, por exemplo, da Branca de Neve, né, a necessidade da madrasta de ser a mais bonita, né, e isso a gente observa também numa relação ali de mães, né, não só de madrasta, né. Tem muitos casos aqui, gente, que eu atendo de clientes que a mãe tem muitos ciúmes da filha com o pai, né, a mãe tem esses ciúmes doentio, a gente pode ver até uma síndrome, né, de Édipo ali super evidente, em que a mãe tem esses ciúmes, então ela quer que a filha fique feia, né, que não quer que a filha se arrume, não quer que a filha tome esse pai, porque ela tem muitos ciúmes do marido, né, e isso também acontece com os homens, é claro, né, e os seus filhos, na síndrome de Édipo, e isso vai minando essa força interior, essa autoconfiança, porque a criança, né, a síndrome de Édipo vai começar lá com 7 anos, né, mais ou menos, quando começa a ter um pouquinho dos estímulos sexuais, e o nosso primeiro parceiro sempre é o pai ou a mãe, né? E aí, essa criança, ela se coloca ali numa posição de estar esperando, né, em que esse genitor ela aprove, mas como ela acaba ficando com medo, às vezes, de que esse pai, essa mãe, né, fique de mal com ela, não goste dela, ela se anula, ela tenta não aparecer para deixar em evidência esse pai ou essa mãe. Então a gente também tem isso, né, às vezes com esses irmãos, em que essa criança ela já vem entendendo que ali ela não tem lugar, né? Uma questão até de pertencimento, eu não tenho lugar, eu não pertenço aqui, sou o patinho feio, né? Clássica do patinho feio. Essa criança na síndrome de inexistência, né? A síndrome de inexistência tem muito dessa baixa autoestima, e uma das razões até dessa síndrome de inexistência é quando tem essa double sex já na família, né? Tipo, tem ali um primeiro menino, primeira menina. Aí a segunda, às vezes,
já vive essa baixa autoestima porque, eu já sou a segunda mulher, né? Não tem mais graça. Já teve ali a primeira e a segunda criança, então não tem muita graça pra mim, né? Ou às vezes, mas é que eu sou a mais velha, então tô carregando todo o meu sistema familiar aqui nas costas e não posso viver a minha vida. Nada pode, né? Quando a gente fala de pais e irmãos narcisistas, a gente tem ainda aquela hiperexigência, né? É muito comum até da mãe, mas para os meninos até eu pego muito, né? Os homens pegam muito isso do pai ser muito exigente, né? E para a mulher até é mais comum da mãe, mas independe, né? Pode ser de qualquer um. E aí a gente vê que esses pais muito exigentes acabam minando essa autoconfiança também dessa criança que sempre se acha menos, né? Que tá sempre ali nessa busca de aprovação do outro, né? Sempre buscando um ideal de perfeccionismo e quando não atinge, ficou um tracinho fora do lugar, essa pessoa já tem o seu mundo todo caindo, né? Muito frágil internamente. Então, ressaltando aqui, que eu trouxe antes para vocês, de que mesmo, né, com a mãe presente, pode-se ter essa autoestima baixa, né, mesmo com os pais ali muito presentes, porque às vezes você tá olhando para a dor dos teus pais, né. Até no documentário ali da Taylor Swift, eu observei que nem a mãe dela nem sempre estava muito bem arrumada, né, um pouco mais gordinha, um olhar mais, assim, diminuído, não estava lá tão maquiada, né, ali acompanhando a filha. Então, também desenvolveu um câncer, acho que eles não falaram ali qual era o câncer, enfim, mas isso, né, mostra que a filha tá olhando assim, mãe, eu sacrifico todo, às vezes, né, aqui a minha autoconfiança em prol de você, né, porque você é minha rainha, se eu tô te vendo assim, eu entendo que é assim que eu tenho que ser. Eu falo isso muito, né, para mulheres, tem clientes em que às vezes se anulam como mulher a partir do momento que se tornam mãe, né? Deixam de ser quem elas são, né? Anulam a sua vaidade, os seus cuidados depois que se tornam mãe. E isso é muito ruim, porque a criança, ela tá te observando e ela aprende muito mais com o exemplo do que aquilo que você tá falando para ela. Então, se você se porta ali toda jogada, que nunca tem um mínimo de cuidado, né? Se no teu relacionamento vocês não têm uma relação amorosa, a criança vai entender que é daquela forma, né? Ela vai estar tentando unir esse casal, ela vai estar tentando exaltar essa mãe, mostrar para essa mãe, né, como ela é bela. E muitas vezes isso vai ser pela repetição, fazendo igual, fazendo pior. Então, se você não se valoriza, se você tá ali com a sua autoestima baixa, o teu filho tem grandes chances de se desenvolver também dessa forma, né? Ou se tornar um pequeno narcisista, mas que a gente sabe que no fundo essa pessoa, essa criança, tá com uma autoestima baixíssima, né, por baixo, e tudo que ela faz é por essa dependência, apesar de parecer, sou super autoconfiante, tem uma dependência muito grande do externo, né, para parecer forte, mas depende dessa aprovação alheia. Aí, um quinto pontinho, né, que a gente vê é por esse trauma escolar, né, esse trauma, às vezes, também religioso, que pode vir de na infância ter tido, ou na infância e adolescência, ser ali uma criança muito prodígia, muito boa, e de repente ela erra algo em algum ponto, e aí o seu mundo desaba. Então ela entende que ela não era boa o suficiente, que ela não é boa, que ela é uma farsa, né? Começa a síndrome do impostor e a autoestima dessa pessoa também vai lá para baixo e aí ela se coloca na dependência emocional, né? E aí como que a gente resolve isso, né? Para evitar, inclusive, de chegar nos impactos do físico, porque quando a gente vai pro físico, é muito comum que essa pessoa que tem a autoestima muito baixa acaba desenvolvendo distúrbios alimentares, é o mais comum, né? Começa ali com engordar demais para tentar se proteger, às vezes anorexia, né? Tá sempre ali muito magra pela dependência também do que os outros vão falar, ou anorexia, o conflito real que tá por trás dela é essa vontade de sumir, né? De desaparecer, de não ser visto, né? Por mais que eu mostre aqui que eu quero ser vista, no meu íntimo eu não quero ser vista para não ser julgada. Então essa pessoa pode entrar, né, num conflito de anorexia,
Pode desenvolver aqui acne, também vem muito desse julgamento do que estão falando, né? Quando é nas costas, assim, ai, quais, né? O que estão falando pelas minhas costas. Na face, né? Também essa afronte do que estão falando aqui de mim. As palavras que me ferem, né? Na minha bochecha. Aqui na testa, muito voltado para a parte intelectual, de não estar me achando aqui bom o suficiente. Quando é uma questão de desvalorização mais profunda, né, uma questão de autoestima mais profunda, a gente pode ter até o desenvolvimento aqui de um câncer ósseo. E a depender de qual é a área, né, se for relacionado a um parceiro, pode vir a ter um câncer de mama, um câncer de ovário, né, um câncer de testículo, ali, porque essa pessoa está mais relacionado aí a uma desvalorização de um parceiro, né, numa perda de território. E se for um contexto de relações sanguíneas, né, que nem eu trouxe aqui de pais, de irmãos, né, uma questão familiar, pode também vir a ter aqui uma leucemia, pode, né, ter uma anemia que anteceda essa leucemia, porque essa pessoa também tem essa desvalorização muito grande sanguínea, né? Até as varizes, se a gente for olhar, estão relacionadas a essas desvalorizações, a essa baixa autoestima, a varize muitas vezes relacionada a necessidade de aprovação dos filhos, né? De uma mãe que está ali dependendo dessa aprovação dos filhos. Então, percebam que não é só no nosso emocional e nos nossos comportamentos, né? Limitando o desenvolvimento dos nossos projetos, do nosso sucesso, que essa dependência emocional se fixa. Ela também pode evoluir, trazendo sérias consequências para o nosso corpo físico, né? E aí, como que a gente pode resolver isso, né? Sempre buscando se conhecer mais, porque quando você se conhece mais, você consegue encontrar aqui, né, que nem, nossa, meus pais não foram vistos, eu consigo ressignificar essa história, minha gravidez foi indesejada, mas eu consigo voltar lá a partir, né, de uma técnica terapêutica e fazer uma ressignificação simbólica daquele momento em que eu senti essa dor de ser rejeitado no ventre materno, ou de não ser o sexo em que meus pais gostariam, né, de ser uma menina e não um menino que eles queriam, coisas assim, eu consigo reescrever a minha história a partir daqui, porque eu começo a me aceitar. Então perceba que a verdade, né, o conhecimento realmente te liberta da dependência do outro, porque aí eu começo a me amar e eu sei exatamente quem eu sou, eu sei o meu poder, eu sei a minha luz, e eu não dependo mais que venha alguém com uma lanterna para me mostrar que eu tenho luz, entende? Eu mesmo enxergo em mim essa luz, esse meu brilho. E aí, o que vai das palavras dos outros, é sobre eles, não é sobre mim. Só que pra gente desenvolver isso, tu tem que se firmar muito em você. Não é no externo, é dentro de você. Para que, apesar dos vendavais que venham, você consiga se manter firme, né? O autoconhecimento, ele traz essa libertação, né? E aqui um outro ponto que você pode estar aplicando no seu dia a dia é a prática de afirmações, né, voltadas para a autoconfiança. Olhar, assim, como se porta uma pessoa autoconfiante, né? E começar a aplicar isso no teu dia a dia, trazendo para você essa escolha de ser autoconfiante, fazendo reprogramações mentais para a autoestima, para a autoconfiança, né? Mas não adianta também eu tentar encher aqui de uma informação nova se eu não estiver me despedindo dessa informação velha. Então eu também tenho que olhar aqui quais são as crenças de tudo isso que eu falei aqui nessa live hoje, qual que é a minha real dor, de quem que eu tô mais dependente no meu dia a dia, na minha família. Com quem que eu me importo mais aqui nessa dependência, nessa figura de dependência, de opinião, de aprovação. E aí você, baseado nisso, consegue ser um pouquinho detetive, né? E destrinchar na tua história de onde isso tá vindo, para chegar na raiz e ressignificar a partir da raiz. Porque eu posso estar ressignificando os episódios de agora? Posso. Mas sempre esse episódio de agora vai me levar para um pontinho programante. E a mudança real, ela vem a partir desse programante. Quando a gente muda aqui algo mais superficial, traz uma mudança? Traz. Só que eu ainda fico à mercê de que aquilo se repita novamente porque eu não mudei o programa. Então vem essa repetição, né? Deixa eu ver aqui. Ok, então
fazer, né, as reprogramações, buscar autoconhecimento. Tem muitos livros, né, voltados para isso também, que ajudam a estar se reprogramando, né? Tem um livro do Yogananda, que é sobre coragem, né, e sobre sucesso, que eu gosto muito, que também nos traz isso. Tem tratamento, né, através de florais, para você estar alinhando, né? Eu tomei bastante tempo, já tive muitos problemas, né, com autoestima, né? Sempre me achei ali, ó, o patinho feio, sempre me coloquei nessa posição de patinho feio. Fui gordinha, depois tive bulimia, anorexia, então muita coisa ali revelando nessa falta de autoestima. Deixei de fazer muita coisa porque eu tinha receio do que os outros iriam falar, né? De ser julgada, do medo do que os outros iam colocar. Parei de fazer muita coisa quando vinha, né, um hater, inclusive aqui nas minhas redes. Muitas vezes eu começava a postar e começava a desenvolver e aparecia alguém e julgava aquilo e eu travava, né? Meu Deus, essa pessoa falou mal do meu trabalho, falou mal de mim. Então, minava tudo que eu tinha feito de bom era minado. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, né, tive que ir para dentro do meu casulo para me restabelecer e poder colocar assim, não, essa força tá dentro de mim, eu acredito, eu sei quais são as minhas opiniões. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem. Eu respeito a sua opinião e você faz aquilo que você quer, mas eu escolho acreditar também na minha opinião, né? Eu ouço a tua e vejo se faz sentido. Se não faz sentido pra mim, eu sigo em frente. Então também essa é uma dica, né? De você avaliar o que realmente faz sentido dentro de você. Aquilo é verdade? Não, não é verdade. Então, olha, não tomo isso pra mim, porque pra mim isso não é verdade. E eu sigo em frente, né? E aproveitando, então, aqui agora, quero convidar você para estar participando da imersão que a gente vai ter nesse final de semana, da imersão 1.0. Ainda dá tempo de você se inscrever, vir participar com a gente lá em Garuva, no Monte Crista, onde a gente vai estar olhando sim para essas questões, né, de aprovação da necessidade de aprovação alheia, do se sentir sobrecarregado, né, de viver nesse furacão, de estar sempre cansado, sem estímulo, de não estar vivendo a minha verdade, essa crise existencial, e que vai ser olhado tanto para a questão, né, de criança, quanto para questões de ancestralidade, porque cada um nesse retiro vai ter a oportunidade de olhar para onde está o seu próprio calo, né? Para onde está a sua própria dor. As dinâmicas vão ser feitas para que você possa trabalhar de uma maneira individual aonde está a sua dor e qual é a sua questão, qual que é o seu projeto para 2023, aquilo que você quer deslanchar em 2023 e também na sua vida, né? Para que 2023 seja essa porta de entrada. Então, se você tem vontade de fazer um ano diferente em 2023, se você quer experienciar, né, um ano diferente com uma autoestima diferente, sem essa codependência emocional, sem essa dependência de aprovação do outro, onde você quer ser quem você veio ser, ter uma vida mais leve, né, por estar vivendo a tua verdade, sem se importar tanto pelo outro, não deixando mais de ser feliz porque o outro não permite que você seja feliz. Essa é uma grande oportunidade e eu terei o maior prazer em ter você junto comigo e junto com a Jana participando nesse lugar incrível. Se você viu o post que eu fiz ontem à noite, né, um videozinho, no final ali aparece sobre a montanha. Vou liberar hoje para vocês um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho mais desse lugar mágico que faz toda a diferença na minha vida e um ambiente que me traz muito dessa clareza para eu entender o que é realmente meu. Lá tem menos ondas eletromagnéticas ali voando pelo ar, de Wi-Fi e tudo mais, então a gente consegue conquistar uma clareza mental melhor para entender quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, qual que é o meu propósito, o que é meu, o que é do outro, e seguir de uma maneira diferente na nossa jornada chamada vida. O meu muito obrigada, espero que vocês tenham curtido essa live. Se você não pegou ela desde o início, eu vou liberar ela aqui no feed, também vou colocar no YouTube. Não esquece de deixar o seu like, encaminhar para os seus amigos e um ótimo dia para vocês. Depois me conta se vocês curtiram ter esse café com a Dali, se vocês preferem ter também esse café um pouquinho mais cedo, como que fica melhor para vocês, que aí a gente pode estar vendo para estar fazendo mais lives matinais com os temas que sejam pertinentes para o dia de vocês, às vezes trabalhando alguma meditação, uma lição do Zen também, para que vocês possam começar o dia de uma maneira diferente.
Um beijo e até mais!